Olá, família LMG. Nós vamos fazer aqui hoje um treinamento sobre maratonas, a nossa visão das maratonas. Vou compartilhar um pouquinho como eu faço o gerenciamento. As maratonas são uma ferramenta que nós podemos personalizar a sua gestão, cada um põe o seu estilo, e o que eu vou apresentar aqui hoje é a minha maneira. Se você já trabalha com essa ferramenta, já dá certo para você, maravilha. Se eu puder agregar, vai ser muito legal, mas a intenção aqui é passar o que eu faço para quem quiser aprender e para quem quiser pegar dicas, enfim. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu preparei aqui na nossa apresentação. Primeiro de tudo, nós vamos falar sobre o conceito das maratonas. Como eu falei, o conceito ele é algo que nós criamos para o nosso estilo de maratona. Então, basicamente, quando as pessoas me perguntam o que é a maratona, Ju? Falei, bom, a maratona ela é uma ferramenta de acompanhamento, é uma forma que nós encontramos de estar muito próximos dos nossos clientes, acompanhando o seu dia a dia, motivando e garantindo que esse cliente vai ter um ótimo resultado. Os pilares da nossa maratona são a nutrição Herbalife, a alimentação saudável, a prática de atividades físicas e a socialização, que é o ponto, para mim, dos mais altos, que é a ideia dos grupos. Esse é o grande diferencial dessa ferramenta de acompanhamento, que diferencia daquele dia a dia que nós temos diretamente com o cliente, falando só entre nós, e assim, com tanta gente junto com o mesmo objetivo comum, a coisa toma uma força muito maior. E depois, aí, quando perguntava, e como funcionam as maratonas? Eu já entendi que é uma ferramenta, eu já entendi quais são os pilares, mas como que é isso? Bom, basicamente, as maratonas são ciclos, digamos assim, ciclos de 10 dias. Durante esses 10 dias, totalmente focados, com acompanhamento super próximo do consultor com os clientes, nós vamos tentar alcançar o máximo do teu programa, né? Para que o teu investimento consiga ter o máximo de resultado e que se aproxime mais da sua meta principal. Então, nesses ciclos de 10 dias, nós vamos compartilhar conteúdos muito ricos, que agregam muito valor para o estilo de vida saudável. Eu gosto de falar, eu vejo, na verdade, as maratonas como uma ferramenta de um estilo de vida mais saudável, não necessariamente apenas para a perda de peso, né? Eu acredito que a perda de peso é uma consequência da construção desse estilo de vida, e que a cada ciclo de 10 dias, nós subimos um degrau, né? Em direção a esse estilo de vida saudável que todos almejamos. Então, eu acho que tira um pouco do peso, né, da perda de peso. Eu acho que fica mais leve quando a gente está falando na construção de um estilo de vida mais saudável, e também já vai plantando aquela sementinha da cliente participar de mais maratonas, mesmo que ela já esteja no peso ideal. Então, essa é a minha leitura, né, é o conceito que nós acreditamos, né, e por isso que eu coloquei que é o conceito LMG. A base das maratonas é a mesma, que todo mundo usa e tem ali os pontos que são imexíveis, né? Mas no dia a dia, a gestão, cada um vai personalizar a sua. Então, assim, agora eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu separei 6 pontos que eu considero fundamentais, né? E o primeiro deles é em relação à gestão e à preparação do bot. Depois a gente vai falar sobre a prospecção, que é a parte de fazer os convites, de como lidar com as indicações que nós recebemos, a anamnese nutricional, os programas e os planos alimentares, que é uma forma que eu trabalho. Isso não é tem que fazer dessa forma? Não, como eu falei, se você já faz, já está dando certo, maravilha. Se puder pegar boas ideias aqui, vai ser ótimo. Nós vamos falar sobre o grupo pré-maratona, sobre o grupo maratona e como que a gente faz essa divulgação da próxima volta, tanto dentro do grupo quanto para os novos prospectos. Então, vamos lá.
Eu vejo muitas pessoas extremamente inseguras em relação ao bot. Gente, não tem nada de complicado. Você só precisa tirar um tempo com alguém, com o seu líder, que já está dominando essa ferramenta, tira ali 10 minutinhos para entender a base, porque depois é muito fácil. Tá? Então, não precisa se preocupar. Às vezes tem pessoas até que não têm tanta prática com telefones, como é que eu vou dizer, com tecnologias, né, e que se assustam um pouco e às vezes tem resistência, não propriamente à ferramenta maratona, mas porque tem que aprender o bot, mas, gente, não tem segredo. Então, a primeira coisa é treinar o bot. Faça uma maratona fake, cometa todos os erros. Nós temos os canais LMG, onde você vai aprender o passo a passo, assista os vídeos, vai testando, tira suas dúvidas nos grupos, mas primeiro assista todos os conteúdos. Então, vamos lá. A gente vai fazer. Preparou o seu bot? Treinou? Já está prático? Então, o que a gente vai fazer? Eu gosto de fazer dessa maneira. Eu faço um rascunho dos times. Então, vai lá. Eu tenho 32 mulheres. São 4 times. E aí eu vou botar. A Maria indicou a Fernanda. Então, eu tenho que colocá-las no mesmo time. E aí depois eu tenho algumas que são afins, que não são indicações, mas elas são, sei lá, são conhecidas, já interagiram de outras voltas, eu procuro deixar por conexão essas meninas nos mesmos times. Então eu faço um rascunho no papel, vou montando os times à mão antes de começar o meu bot. Assim, quando eu for montar os times, eu vou seguindo aquela sequência que eu criei, que tem uma lógica, né, que eu busquei a lógica da afinidade ou da indicação. E aí, na hora de montar, eu já estou com essa parte resolvida. Eu não preciso ficar pensando quem eu vou botar onde. Depois, faça uma pasta no seu telefone, já com as fotos prontas. Isso facilita muito do que ter que ficar... Tá, como é que é o nome? Cadê a Maria? Vai lá, entra com o nome da Maria. Agora, entre com a foto da Maria. Aí, lá vou eu procurar a foto? Não. Então, eu já vou numa pasta, participantes, maratona, já está lá a foto da Maria recortada quadradinha. Importante isso. Se a gente colocar a foto ao comprido, às vezes corta a testa, corta o corpo. Então, já recorta quadradinho. E aí, o que a gente vai fazer? Vai montar os times. Antes de dar o start, eu não vou dar o start se eu já não tiver recebido todos os pesos, tá? Eu devia ter invertido a sequência aqui, antes dos pesos, falar sobre a planilha. Então, vamos lá, eu fiz o rascunho com a formação dos times, peguei o telefone, coloquei já, montei as fotos, montei os times no telefone, e aí eu tenho aquela planilha impressa naquela mesma sequência, ou seja, time 1, time 2, time 3, time 4. Então, tá tudo conectado, tá tudo conversando. E aí agora eu já estou com os times montados, a planilha está aqui. Para eu não ter que ficar toda hora, a fulana mandou o peso, para eu não correr para o computador e ter que digitar, eu tenho uma impressa, e acho que o Pedro já falou sobre isso também. Eu entro lá com a canetinha, boto o peso. Aí daqui meia hora eu fui, saí, voltei, a fulana mandou, vou lá e já entro com o peso. Então, quando eu estou com a planilha preenchida, é que eu start no bot. Muita gente, às vezes, acaba errando nesse momento e aí tem que voltar e tem que fazer tudo de novo. Então, vamos ter paciência, primeiro ter certeza que a gente já está craque na gestão e aí vamos fazer realmente o start a hora que todas enviaram. Eu quero dar o start no domingo à noite? Então, garanta ter os pesos no domingo à noite. Não, vou dar o start no domingo, na segunda. Então, garanta ter todos os pesos para não ficar lá na pendência. Isso são coisinhas assim, são caminhos que eu fui encontrando para facilitar o meu trabalho do dia a dia. Aí vamos lá. Agora, em relação à gestão do bot. Depois que eu estou com tudo montado, coloquei o peso de todo mundo, dei o start. Então, agora... Aliás, desculpa, eu tenho que fazer assistente de capitão, eu não posso esquecer. Quando eu faço aquela seleção por afinidade, eu tenho que ver quem indicou quem. Eu trabalho a partir de 2 indicações. Tem pessoas que trabalham a partir de 3, a partir de 5, cada um faz da sua maneira. Então, a partir do momento que aquela pessoa me deu 2 indicações, ela já vira uma assistente de capitã naquele time. Se tiver outra pessoa que também fez indicação e ela já deu 3 indicações, claro que eu vou priorizar aquela, se eu tiver em todos os times capitães. A gente vai fazendo por prioridade, quem tem mais leva, né? Então, eu tenho que sempre ter essa... eu acho que dá uma animada quando a gente busca isso e promover isso para as meninas, elas curtem muito a função de assistente de capitã.
Então, depois que eu estou com esses times montados, eu preciso definir com elas o dia, o horário limite para o envio dos pesos diários. Eu dei o start, tá bom, dei o start domingo à noite ou segunda de manhã. Então, todos os dias, até aquele horário que eu dei o start, eu tenho que estar com o peso das meninas. Então, a gente faz a gestão. Meninas, olha, é o seguinte, vocês optaram por mandar o primeiro peso do dia, o primeiro peso da manhã, então o peso 0 foi domingo, na segunda, no mesmo horário, vocês têm que pesar e me mandar. Sempre tem as retardatárias que vão atrasar, mas vamos estipular um horário limite para o envio dos pesos. Depois, lembretes diários no grupo e na lista de transmissão. Esses lembretes são, não esqueça de enviar o seu peso diário. Apesar de ter essa questão do horário do envio, muitas atrasam, ou esqueceram, ou não estão em casa ainda, a gente sabe que isso acontece. A gente tenta criar regras, mas já esperando que a gente vai ter que gerenciar, e está tudo certo. Nós estamos lidando com clientes, então é muito importante a gente ter paciência nessa parte. A importância do envio dos pesos, gente, assim, o Pedro fala muito sobre isso, eu já falei também sobre isso, é o que realmente faz a gente garantir se o cliente vai ter resultado ou não, tá? O cliente não quer mandar peso, não tem como participar da maratona. Isso é fato. Porque o que você precisa colocar, não, olha só, não, eu prefiro continuar meu programa, eu não quero ter que mandar o peso. O que você tem que explicar? Olha, deixa eu te explicar. Primeiro, eu sei que é chato essa coisa de pesar todo dia. Eu sei que às vezes pode dar até um gatilho emocional, né? Um gatilho de ansiedade de tu ficar te pesando. Mas quando tu te pesa todos os dias e não tá fazendo nada para mudar, eu concordo, tu vai ter um gatilho de ansiedade. Agora, se você já está tomando todas as atitudes necessárias e já está no caminho certo para mudar esse cenário, o pesar todos os dias vai ser a tua recompensa diária. Então, veja isso pelo lado positivo. E eu vou estar analisando todos os dias a tua evolução. Eu vou acompanhar se tu está bem hidratada, eu vou acompanhar se tu foi ao banheiro, eu vou acompanhar se a tua alimentação do dia anterior funcionou direito, se a gente vai precisar fazer alguns ajustes, se o teu peso estabilizar 2, 3 dias, precisamos conversar. Então, assim, gente, isso é fundamental. E coloquem dessa maneira, não de uma forma negativa. Olha, entendo, é chato pesar todo dia, mas tu vai entender quando tu começar, isso vai se tornar um vício, porque tu vê a coisa acontecendo, tu vê a balança baixando, e esse é a jogada gostosa. Então não veja como negativa, confia em mim? Então vamos lá. Então depois da... Peraí só um pouquinho. Também o limite de não envio do peso. Gente, algumas pessoas não mandam o peso do dia. Pode ligar, mandar mensagem, elas não mandaram, ponto. Ok, acontece. Também acontece comigo, acontece com o Pedro. Só que a gente coloca um limite. Meninas, olha, o seguinte, vocês têm que mandar o peso diário. Se o bot, coloca a culpa no bot. O bot, ele só tolera 2 dias sem peso. Então, ao longo de 10 dias, tu pode falhar 2 vezes. Se tu falhar a terceira vez, acabou, o bot não aceita mais o peso e aí ele vai te excluir automaticamente. Então, a gente coloca aquela coisa do medinho, né? Não, peraí, se eu for 2 vezes agora, eu vou estar fora da brincadeira. Se isso começa a ser reincidente, um cliente que faz muito, né, todas as voltas está fazendo isso, chama para uma conversa particular, entende o objetivo daquele cliente, se ele realmente está comprometido, se é o momento dele. Às vezes, só para ter gente na maratona, não vale a pena ter pessoas que não mandam peso. Deixa eu tomar um chazinho, peraí. Depois, muitas pessoas usam do recurso de repetir o peso só para não deixar a planilha vazia, a planilha no vermelho. Gente, é querer tapar o sol com a peneira. Se a gente quer o bem do cliente, a gente precisa sim manter a consciência do quanto isso é importante. Então, nada de repetir o peso, tá? Porque daí tu vai estar dando margem, aí aquela regrinha de não enviar 2 dias tá fora, não vale de nada, porque a pessoa não manda, tu repete, então vai estar sempre preenchendo com o dia anterior. E é furada, simplesmente não vale a pena, tá? Não vamos fazer dessa maneira. Prospecção e convites. Acho que sobre bot é mais ou menos isso. Como que a gente vai gerar contatos? Eu vou falar como eu faço, né? Talvez tenha pessoas que tenham outros canais, outras formas de fazer, mas enfim. As principais vias de geração de contato, elas são a lista quente, as redes sociais, as indicações, as antigas clientes e as antigas consultoras. Lista quente, para mim, é a mina de ouro. Tá? É pegar a sua agenda telefônica,
nome por nome, vai do A ao Z. Não importa se é alguém que não conversa há 5 anos, 10 anos, arruma um motivo. Você não vai acreditar. Eu estou com uma ferramenta incrível para a saúde, bem-estar, para a conquista de um estilo de vida mais ativo, mais saudável. Eu lembrei de ti, então eu estou te mandando um convite muito especial. Vamos marcar para conversar. Enfim, use as suas palavras, a sua forma de abordagem, mas a lista quente para nós, pelo menos, foi como tudo começou, né? Foi o primeiro grande. A grande jogada que nós fizemos para ter os primeiros clientes lá no ano passado foi através da lista quente. E depois, a questão da lista quente muito bem trabalhada e a garantia dos resultados dos clientes é o que geram as indicações. Então, por isso que é a mina de ouro, porque dali a gente vai construindo outras minas, né? Isso, ao meu ver. Tem pessoas que são expert em redes sociais, não é o meu caso. Eu tenho algumas que vêm de rede social, mas o meu forte realmente são lista quente e indicações. E nós temos também as consultoras inativas, que na verdade tem gente que não era consultor, tem gente que simplesmente era cadastrado para consumir com desconto, porque nós não tínhamos o cliente premium, né, há uns anos atrás. Então, pega a lista, vai no seu BizWorks, baixa essa lista com o nome de todo mundo, pega os telefones, liga um por um, não como negócio, mas como oportunidade de voltar a usar os produtos, de ter um resultado, de ter descontos, enfim, a gente consegue reativar muita gente. E também pessoas que voltam para o negócio, porque essa ferramenta é muito atrativa, é muito fácil de gerenciar, tá tudo pronto, não precisa inventar nada, é só pegar os estilos que mais combinam com você e tá feito, é trabalho. Quem tá afim de trabalho, a ferramenta tá aqui. E, claro, como eu já falei, a melhor maneira é quanto mais pessoal, melhor, né? Eu tenho uma maneira que eu gosto de fazer, eu compartilho com vocês lá nos nossos canais, os videozinhos, né? Os vídeos de animadinhos convidando, ou faça uma artezinha bonitinha, uma fotinho, tenha esse capricho, atraia a atenção de uma maneira criativa, ou grave você mesmo, pode ser. Né? Olha, eu estou aqui super entusiasmada para te fazer um convite. Nós vamos começar a próxima volta da Maratona Saudável. Enfim, cada um faz, mas faça um convite criativo. Faça as listas de transmissão com esses contatos do telefone, mas tem que ter um cuidado. Nós usamos o WhatsApp, eu não sei como que é isso no Telegram, mas no WhatsApp, quando você manda as mensagens numa lista de transmissão, quando vai lá na lista e arrasta para o lado aquilo que você enviou, vai aparecer a lista de quem recebeu, e a lista de quem recebeu e leu, e a lista de quem não recebeu. Lá embaixo de tudo, a pessoa nunca vai ler, passou 3, 4 dias, tu vai lá, são os mesmos nomes que estão lá. Então, aquelas pessoas não receberam porque elas não têm o contato salvo na agenda, né? E é normal, às vezes a pessoa mudou de telefone, trocou a agenda e faz 10 anos que não fala, não tem mais teu número. Então, assim, tenha essa atenção se for trabalhar por lista de transmissão. O legal é se você tiver tempo e mandar 200 mensagens uma a uma. Isso talvez seja o mais efetivo, mas se quiser otimizar o trabalho, tá valendo também a lista com esse cuidado, porque vai ter gente que não vai receber. E como eu falei, quanto mais pessoal o contato, melhor. Continuando com prospecção e convites, ok, eu mandei o convite, a cliente retornou um feedback positivo. E agora? Né, nós temos scripts prontos no WordBoards ou no Boards, pode usar qualquer um desses dois aplicativos, mas tenha os scripts efetivos que vão te dar mais autoridade na resposta, porque de repente pego no susto, não sabe como falar direito, mas se já tiver os scripts prontos para as respostas padrões, tá tudo certo e vai ficar super profissional. Então, se você ainda não tem nenhum desses dois aplicativos, nem o Boards, nem o WordBoards, baixe. Tem, inclusive, do WordBoards já com vários scripts de acompanhamento da Herbalife. Vê lá como é que faz para baixar. Eu agora não lembro como foi que o Pedro fez para mim, vou ser muito sincera, mas está tudo pronto. Busquem lá. Tem acompanhamentos de vários estilos, de vários grupos, e você vai encontrar um que se identifique. E faça o seu próprio, com o seu estilo, né? A sua maneira de falar, que as pessoas leiam e dizem, não, mas não foi essa pessoa que falou isso, né? Então, personalize. Importante,
quando o prospecto, óbvio, for indicado por alguém que essa pessoa seja linkada a quem indicou. Isso, às vezes, para a gente é básico, mas tem gente que esquece. Tá? Então, é muito importante ter essa preocupação. Cliente que indica cliente, consultor que indica cliente, não importa. É assim que a gente constrói, né, as organizações, os grandes grupos, e respeitando, isso é ético. Então, não deixe de ter essa preocupação. O material explicativo passo a passo para o novo cadastro digital. Como eu falei, eu gosto das coisas do meu jeito. O Pedro fala que eu perco tempo, que eu tenho que usar aquilo que está pronto e está tudo certo, mas eu sou assim, eu vou fazer o quê? Então, eu preferi ir lá e montar um PDFzinho já com o nosso ID. A Herbalife disponibilizou um pronto e você pode usar aquele, é só adicionar suas informações. Esse novo registro do cliente premium, ele está muito legal, o cliente se sente mais no controle da coisa. Você manda um link, ele que faz, chega no final, ele paga os R$20, gente, tem que ser algo irrelevante. Não valorize os R$20. Tá? Eu costumo dizer assim, ó, olha, a maratona, tá? E como é que faz para participar? Não, olha, a maratona é uma ferramenta que eu uso só para os meus clientes e clientes abaixo dos meus clientes. Então, é uma forma de um tratamento VIP. Só que para entrar nesse grupo VIP, você precisa estar cadastrado abaixo de mim, né? Ou indicada por alguma das minhas clientes. Então, tem um custo de R$20, mas paga lá cartão de crédito, como achar melhor, não tem problema. E aí, depois, a gente vai montar o seu programa. Então, assim, passa batido os R$20, tá? Isso não é importante. O material do PDF, esse outro que está aqui embaixo, rosinha, é um material que eu também fiz quando a pessoa cadastrou já com o objetivo de participar da maratona. Então, explica o passo a passo. Você vai entrar para o cliente premium, depois os próximos passos. A gente vai agendar uma chamada, porque eu não gosto de já mandar logo o material pronto com custa tanto. Ela não sabe o que é. Às vezes nem conhece os produtos e às vezes a pessoa precisa de algo mais. Então eu não vou acabar com as possibilidades logo de cara. Então eu prefiro primeiro, quando ela me pergunta até sobre valores, colocar que a partir de tanto, né, que ela vai poder fazer o programa dela, mas a gente vai conversar e eu vou te explicar todos os produtos, a decisão é tua, como cliente premium, tu não precisa te preocupar, porque não vai rolar dinheiro entre a gente, é tudo direto com a Herbalife, vai fazer o teu pedido, vai pagar como tu quiser, boleto, dá para parcelar em até 3, dependendo do pedido, 4 vezes, então isso não te preocupa, mas vamos primeiro ter a nossa conversa para definir esse programa, não vamos tomar decisão pelo cliente, não sabe, o cliente pode começar o básico, mas pode já começar com o programa avançado. Então, não vamos excluir essa possibilidade. Sobre a anamnese nutricional, o nome parece complicado, né? Mas assim, gente, nada mais é do que aquelas perguntas que a gente faz para identificar as dores e as necessidades dos clientes. Mais uma vez, eu tenho as minhas manias, né? Então, eu fiz um guiazinho de perguntas que eu faço para cliente, que eu considero relevantes, que cada um tem o seu estilo. Também não adianta você fazer perguntas que você não vai dominar a resposta e nem o porquê está fazendo aquela pergunta. Então, crie o seu próprio, as suas próprias perguntas. A partir dos treinamentos da Herbalife, a gente adquire muito conhecimento. Então, se você já participou de muitos treinamentos, sabe por que a pessoa tem intestino preso, a pessoa está com falta de energia. Então, assim, vai levando pela base da sua informação, mas construa essas perguntas, porque baseada nelas, a gente vai direcionar os produtos. Isso pode ser enviado, né? Pode fazer na videochamada. Estou aqui conversando com a cliente, estou anotando, estou fazendo as perguntas e estou anotando. Ou manda para essa cliente ler com calma e te responder, né? Faz um PDFzinho. Ou faz um formulário do Google para ser mais prático para ela, não importa. Eu considero essa etapa de descobrir as dores da cliente muito importantes no meu processo. E também o registro das informações pessoais, isso torna mais próximo. Quando a gente pega, sabe aquela época que a gente ia na casa do cliente e prestava atenção no cachorrinho, no periquito, na criança pequena, que a pessoa gostava de colecionar, sei lá, um cristalzinho? Essas informações são muito valiosas, para que o cliente se sinta realmente acolhido e veja que tem alguém cuidando e está preocupado. Então, assim, dá para fazer isso virtualmente também. Nessa videochamada, a gente vai conversar sobre tudo, não vai ser só papum.
né? Eu gosto de entender, de conhecer a pessoa, como é que é a vida, se tem filho, no que trabalha. São essas informações que dão para a gente o tesouro que nós precisamos para quebrar esse gelo, porque muitos clientes a gente não conhece, né? Então, é muito importante tu tomar nota de detalhezinhos. Tem 2 filhos, tem um filho pequeno, o filho está em home office, não é fácil. Eu tenho uma que está sempre estressada porque a criança está em home office, ela não aguenta mais. Então, assim, tem essas anotações porque realmente elas são legais para a gente ter aquele assunto, para demonstrar o interesse no cliente. Então, nessa videochamada, eu identifiquei as dores da cliente, identifiquei pontos pessoais relevantes, e agora eu vou montar o programa nutricional. Eu acredito que o programa base, Shake, Shine, Nutrev, é o mínimo. Menos que isso não tem, para mim não tem como, tá? Tem muita gente que fala, mas não precisa do Nutrev, faz com outro... Não. Quer participar da minha maratona, tem que ser Shake, Shine, Nutrev. Não tem outra alternativa. Depois, como que eu vou montando os outros programas? Analisando as dores daquela cliente e sugerindo os produtos. Ah, porque eu tô com flacidez, ah, porque eu tô com celulite, ah, porque eu tenho medo de emagrecer e ficar flácida, ou ficar com aquela cara enrugada, ah, sei lá. Né? A gente identifica, a gente tem que ter esse feeling. Mesmo que a cliente tenha a intenção apenas de começar com o básico, a gente precisa apresentar todas as opções para ela saber que num momento que ela quiser, que ela queira melhorar e fazer o upgrade de programa, tem tudo disponível. Então, eu faço questão, sim, de falar sobre tudo que a gente tem para oferecer para essa cliente. Depois, os planos alimentares. Gente, isso é muito pessoal, tá? Isso vai muito da forma de trabalho de cada um. O Pedro trabalha de uma maneira, eu trabalho de outra maneira. Eu tenho os PDFs que eu já compartilhei lá no nosso canal das maratonas, que eu envio na pré-maratona, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que faz lá uma lista de alimentos que a sugestão é que sejam retirados, e a lista de compras de sugestão de alimentos recomendados. Ninguém é obrigado a nada, como a gente sabe, né? A gente não tem esse poder sobre o cliente, mas a gente precisa inspirá-los e demonstrar o porquê que é importante tirar o açúcar, tirar o álcool, tirar a fritura, tirar, enfim, né, as coisas básicas, não precisa ser complicado. Então eu criei aquele material, quem quiser usar tá lá, quem não quiser cria seu próprio material, mas enfim. Então quando eu vou montar esses planos alimentares, primeiro, fundamental e negociável, primeira refeição do dia, chá e shake. Ah, mas eu faço jejum, chá e shake. Ah, mas eu acordo às 6 da manhã, chá e shake. Não interessa. Tá? Primeira refeição do dia não é negociável. Ju, posso tomar o café proteico de manhã? Não. Posso tomar o colágeno em jejum? Não. Por quê? Gente, o shake, ele tem tudo que o nosso corpo precisa, assim, é a refeição mais perfeita para começar o dia. Lembra aquele conceito do café da manhã ideal? Que a melhor coisa, né, a melhor refeição do dia, a mais importante é a do café da manhã, mas ninguém falou que esse café da manhã tem que ser às 7, às 8 da manhã, né? Assim como as pessoas que fazem o jejum, é a primeira refeição do dia que conta. Então, para garantir que a nossa curva glicêmica fique estável, nada supera o shake. Então, não é negociável nos planos alimentares começar o dia de maneira diferente que não seja tomando os chás e o shake. Depois, a gente tem aquela base. A gente tem 3 principais refeições e um lanche, no caso de quem faz a dieta regular, que é café da manhã, programa Herbalife padrão, gente. 2 refeições ela tem que optar. Uma vai ser comida, outra vai ser shake. Um lanche proteico. Nesse lanche proteico, como é óbvio, a gente tenta colocar os produtos da Herbalife. Se não tiver os produtos da Herbalife, aquela cliente que tem Shake, Shine, Nutrev, ela consegue fazer um monte de receita, e a gente tem um e-book de receitas básicas que também está compartilhado, que ela faz o muffin, o waffle, a panqueca, enfim. Tem jeito para tudo, para quem pode comprar tudo e para quem não pode. Então, o importante é, na hora de compor os planos alimentares, a gente respeitar esses pilares. Sempre quebrar com shake. Ah, ela comprou um programa completo, comprou o café, comprou o colágeno. Ótimo, adoro. O colágeno é o lanche da tarde perfeito. O café proteico, o lanche da tarde perfeito. Tá tudo certo, a gente vai encaixando os produtos. E aí, na parte da alimentação, cada um tem as suas crenças, né? Tem as suas. Um não gosta, o Pedro, por exemplo, faz algumas restrições que eu não faço, né? Mas ele tem os clientes da maneira dele, eu tenho os meus, e assim vai ser com vocês também. Tenham as suas convicções e respeitem isso.
tá? Vocês vão trabalhar da maneira que vocês realmente acham que é a mais efetiva. E aí eu faço um planinho, assim como eu estou mostrando para vocês aqui, eu só personalizo onde está escrito ali básico, completo, eu coloco o nome da cliente. Para ficar uma coisa mais pessoal, para ficar uma coisa bonitinha, eu tenho as bases prontas, né? Eu tenho a base da cliente que é só Shake Chá no Treve, eu tenho a Shake Chá no Treve Fibra, Shake Chá no Treve Fibra Colágeno, Shake Chá glutamina. Então, assim, eu tenho um modelo para tudo. Eu só, a hora que conforme o programa da cliente, eu vou lá, mudo o nomezinho e mando o PDF para ela. E elas adoram, tá? E como eu trabalho só com meninas, aliás, é uma forma de trabalho que eu e o Pedro encontramos, é que ele trabalha com os meninos e eu trabalho com as meninas. E, na verdade, eu sou assim, eu adoro coisa fofinha, bonitinha, delicada. Então, eu faço os meus materiais com a minha cara. Depois dos programas alimentares, a gente, então, já atendeu a cliente, já selecionou os produtos, ela já fez o pedido, ela já está com o material. Agora a gente vai montar o grupo pré-maratona. O grupo pré-maratona é o grupo que é para as iniciantes, tá? Então, assim, nunca participou de nenhuma maratona. Antes de ser incluído no grupo principal, eu faço um pré-grupo. O que eu faço nesse pré-grupo? Por exemplo, eu vou encerrar uma volta de maratona hoje. Na sexta-feira, o meu Zoom de encerramento vai ser amanhã. E aí, na sexta-feira, eu vou dar o start na minha pré-maratona. Eu já tenho a minha lista de espera, aquelas meninas que já fizeram o pedido, tá tudo certo. Eu já acompanhei no My Herbalife, tá lá pago, bonitinho, não recebeu, mas já vai receber, ou já recebeu. Enfim, vão ser adicionadas nesse grupo. O que elas vão receber nesse grupo? Primeiro, eu faço um vídeo de boas-vindas, eu gravei um vídeo, eu uso sempre o mesmo. De vez em quando vai lá, muda, tá calor, tá frio, muda a roupa, né? Não vai botar um de verão no inverno, de inverno no verão. Mas é um vídeo dando as boas-vindas, parabéns pela sua decisão, eu vou aqui estar te apoiando, blá, blá, blá. Um e-book das orientações, onde tem aquelas restrições que a gente, né, indica que a pessoa, olha, evita isso, evita aquilo, onde tem a parte das fotos, como que vai fazer a documentação fotográfica, como que vai fazer a medida, que lugares que faz a medida, enfim, informações que eu acho relevantes para que ela comece já com tudo organizado. A lista de compras, né? Esse book da lista de compras são os alimentos que eu priorizo durante a minha maratona. Tem gente que prioriza outros, enfim, mas esses são os que eu priorizo. E eu mando um link de formulários, porque as minhas meninas, eu uso 3 formas de avaliação. Então, eu uso as fotos, frente, lado e costas, as medidas, e aí aqui entra esse formulário de medidas que eu fiz no Google. Tem lá um modelo também para vocês verem como que é. Eu mando as medidas, aquelas que estão explicadas no PDF orientação, é o que está sendo pedido aqui nesse Google Forms. Então, a pessoa vai receber o link, ela vai preencher com as informações dela. Eu fiz uma modificação agora, que eu estou pedindo informações para as meninas que eu vou fazer o Fine Shape, que é aquela avaliação, se eu quiser oferecer um pouquinho mais, um algo a mais, né? Mas isso é outra história. Mas esse link, então, elas vão receber. Então, elas têm sexta, sábado e domingo para me mandar as fotos, as medidas no Google Forms e o peso, né? Mandou tudo, recebeu o produto, tá tudo certo. No domingo, elas são adicionadas no grupo principal. Cumpriram todas as metas do grupo pré-maratona. O grupo fica, depois que eu mandei todos os materiais, eu abro esse grupo pré-maratona para elas tirarem as dúvidas, né? Mando o áudiozinho e tal, mas eu não assim, o que era para entregar, eu entreguei com esses 4 materiais. E aí só vou tirando dúvidas e o resto é tudo quando entrar no grupo da maratona. Aí, grupo da maratona, no domingo, que eu considero o dia 0, aquelas meninas novas que estavam no grupo pré-maratona e que enviaram todas as informações são adicionadas aqui. As antigas, se você está começando com a maratona agora, não vai ter ninguém nesse grupo ainda, você vai começar a adicionar. Se você já fez outros grupos de maratona, vai ter aqui as meninas da volta anterior e que vão seguir. Então, no dia 0, depois que eu encerrei, hoje à noite, por exemplo, na verdade, meu Zoom é amanhã. Amanhã, depois do meu Zoom, eu dou um tempo para elas se despedirem, mandarem beijinhos, darem parabéns e blá, 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 e mulher adora falar. Eu dou um tempinho para elas se despedem, à meia-noite eu fecho o grupo. O grupo fica fechado até domingo, dia 0, aonde eu vou adicionando as meninas novas.
Quando eu adicionei todas as novas e não vou mais ficar modificando no grupo, às vezes acontece uma retardatária que aparece de último minuto, mas eu libero o grupo depois que elas estão todas adicionadas e as antigas que estão ali e confirmaram a participação para a volta seguinte também já mandaram o peso do dia 0. Tá? Eu começo a contagem dos pesos no dia 0, que é o domingo. Então, assim, antes de liberar, eu já estou mandando na lista de transmissão, meninas, não esqueçam, hoje é o dia de enviar as informações, mando o formulário e, tipo, estou sempre lembrando aquelas que estão lá quietinhas, que já são ativas, e depois que eu adicionei todo mundo, eu libero, então, o grupo. Quando... tá, eu esqueci um negócio aqui, peraí. Quando a cliente confirma a volta, né? Eu faço esse trabalho de confirmar, olha, começamos a lista da próxima volta, as meninas que querem participar coloquem o nome aqui na lista, e aí vai rolando a semana toda, depois eu vou falar sobre isso. E aí tem uma menina lá que me diz assim, Ju, não vou confirmar agora, porque eu vou viajar, vou ter alguma coisa, mas na próxima eu volto. Essa menina que vai ficar só em stand-by, porque ela vai voltar depois, ela fica no grupo, tá? Agora, aquela que não botou o nome na lista e não tem intenção de voltar, não por enquanto, eu estou tirando do grupo. Isso foi uma modificação que nós fizemos em relação ao trabalho do ano passado. E essas que eu estou tirando, eu estou criando a lista de ex-maratonas. Essa lista é uma lista de transmissão, todas já têm o meu contato salvo na agenda, né? Então, basicamente, elas vão receber todas as informações que eu mandar. Eu achei melhor ter a lista das ex e tirar essas que não estão ativas ou não têm menção de ficarem ativas tão cedo. Tenho a lista das ativas, então toda volta eu criei o grupo, né? Tipo, eu vou lá fazer o meu bot, eu tenho a lista dos nomes, tenho as novas, crio a lista da 10ª volta, da 20ª volta. Tá aqui lista de transmissão da volta ativa. Por quê? Porque eu mando informações não só no grupo, como numa lista de transmissão, para aquele dia a dia dos 10 dias. E essa outra lista são das ex-maratonistas. Como que eu começo o vídeo? Adicionei todo mundo, tá tudo certo, todo mundo mandou as informações. Então, agora eu vou liberar. Antes de liberar, eu mando um vídeo de boas-vindas do Vamos Começar e mando esse material, esse book que chama Vamos Começar e que tem mais alguns lembretes de como montar o prato saudável, coisinhas básicas, o cálculo da água para a cliente ter noção de quanto ela precisa tomar de água e a gente depois vai reforçando. Esse material também já está lá no canal, tá? Então, assim, vou abrir oficialmente o grupo, sempre do mesmo jeito, vídeo de boas-vindas e o e-book Vamos Começar. Depois, a gente precisa deixar claras as finalidades do grupo, tá? Quem trabalha só com mulher como eu, sabe que às vezes a mulher começa a falar demais, começa a mandar videozinho engraçadinho, bom dias, boa tarde, tem coisa que tem limite, assim, a gente deixa algumas coisas, mas é preciso deixar claro que o grupo para mandar a rotina alimentar, fotografar os pratos, fotografar o shake, fotografar o chá. A rotina de exercícios, foi caminhar, foi na academia, e às vezes elas ficam um pouco com vergonha, você fala, gente, não, mas veja bem, às vezes uma foto tua inspira a outra que não ia fazer nada, mas ela viu que você foi caminhar e ela se animou e foi também. É muito importante, não só por ti, mas para apoiar todas que estão no grupo. As dúvidas, as perguntas, comemorar as conquistas, elas vibram muito umas com as outras. Depois, assim, essa é a finalidade. Agora, o que são as minhas atribuições gerindo esse grupo? Primeiro, eu tenho que estimular essa interação, eu tenho que fazer elas conversarem, eu quero barulho, eu quero chegar no meu telefone e ter 100 mensagens. É isso que para mim, né, a grande jogada, a grande sacada desses grupos, é essa interação que acontece entre as meninas. Então, eu preciso estar estimulando isso para que elas realmente estejam compartilhando as experiências. Eu preciso compartilhar as minhas dicas, né? Eu tenho que estar atenta ali, todo dia tem que ter uma dica diferente, enfim. Tenho que reconhecer os esforços, motivar, corrigir os eventuais desequilíbrios, né? A pessoa botou um prato lá, fez uma saladona, mas aí tinha lá uns, como é que chama? Macarrãozinho parafuso. Isso aconteceu comigo essa volta. Eu bati um print da foto, aproximei, peguei só o macarrãozinho e falei, o que é isso? Né?
ai, era um macarrão e não sei o que, mas lembra que a gente combinou de deixar o glúten fora só esses 10 dias para potencializar ao máximo o teu resultado? Ai, pois é, desculpa. Não, tudo certo, às vezes a gente esquece mesmo, não tem problema, mas é só porque a gente quer que tu alcance o máximo do teu programa. Sempre nessa. Não pode ser uma cobrança de, olha, falei que não era para comer, né? É cliente, gente, eles não têm obrigação de estar ali. Então a gente precisa cativá-los para que eles queiram estar ali. E claro, os pequenos errinhos, começou o dia com o shake, mas aí foi lá e botou, tive uma que o peso não estava mexendo muito, fui descobrir, ela estava botando abacate no primeiro shake da manhã. O abacate é maravilhoso, é uma fonte de gordura riquíssima, mas o primeiro shake tem que ser o mais clean possível, né? Então, a gente fez um pequeno ajuste, pronto, meu Deus, começou a baixar peso pra caramba. Então, assim, são essas coisinhas que a gente vai corrigindo, né? E todos os consultores Herbalife têm capacidade disso. Por quê? Porque nós precisamos ser o modelo, nós precisamos usar todos os produtos, nós precisamos entender e sentir aquilo que cada produto faz. E baseado na nossa experiência, a gente compartilha isso com as clientes, né? Então, não se preocupe se às vezes você não tem muita informação sobre nutrição, sobre como, né, o que. Pesquise, né? Os materiais estão riquíssimos, os materiais já entregam tudo que a gente precisa, não vamos complicar. Básico. O que as pessoas sabem que é importante para o estilo de vida saudável? E é isso que a gente vai estimular, tá? Então, e movimentar o grupo. Agora, algumas coisas a gente faz no chat privado. Então, todos os dias que elas mandam os pesos, se baixou 100 gramas, 200 gramas, manda um emojizinho, manda um áudiozinho, poxa, parabéns, que bom, sabe, assim, dá aquela atenção no privado. Às vezes, esse acompanhamento privado demanda mais tempo do que o próprio grupo, né, porque é esse acompanhamento próximo que faz com que as clientes fidelizem, que faz com que elas queiram estar ao teu lado, que elas queiram a tua orientação. Então, é muito importante esse cuidado, esse zelo. Precisa tirar o tempinho para isso. Não leva o dia todo. Se tirar um tempinho de manhã para isso, um tempinho à tarde, está tudo certo. Tá, gente? Agora eu vou parar tudo que eu estou fazendo porque a maratona me consome. Não, no começo eu me atrapalhava muito, eu ficava muito preocupada, eu ficava o dia inteiro vigiando o grupo, mas elas não morrem se a gente ficar 2, 3 horas sem olhar, entende? Então, assim, o importante é ter o compromisso de acompanhar e analisar. Volta lá, tem 100 posts, tu vai voltar até o último que tu viu, vai analisar tudo que foi postado, não deixe ninguém sem resposta, não deixe uma foto polêmica no grupo, vai no privado, pede para tirar. Então, assim, temos que estar atentos, tá? Como que eu começo os meus dias, né, nos grupos? Eu não acordo muito cedo, então eu não começo às 7 horas. A gente aqui em casa dorme 2 da manhã, então a atividade do meu grupo começa em torno das 9 da minha parte, mas já tem lá as que estão postando desde as 6 da manhã. Eu sempre começo com bom dia, estamos no dia tal, uma mensagem bacana, e aí eu cito o e-book do dia, né, que eu mandei depois da meia-noite. Eu gosto de mandar o conteúdo sempre, deu meia-noite eu mando, que já é o referente ao dia seguinte. Então, eu comento sobre aquele tema, eu vou discorrer sobre aquele tema para estimular a leitura, para estimular, gente, o vídeo de hoje, vocês viram aquele exercício, vocês viram aquele alongamento. Então, assim, valorize os materiais para que elas, vou ler, que legal, vou ler, né? Para que tem e-books que até a gente precisa, todos os dias. Então, tem conteúdos que a gente está farto de ver, mas de repente tu lê e tu descobre uma coisa diferente, é igual livro. Né? Quando lê a primeira vez, entende uma coisa, de repente leu de novo, nossa, isso aqui eu não tinha prestado atenção. E é assim também, e é assim que a gente adquire conhecimento. Eu falei sobre avaliação diária dos pesos, é aquilo, né? É atenção total, é acompanhar. Cara, pode acontecer de dar um peso igual 2 dias, 3 dias? Pode. Não é tão provável. Porque a pessoa vai no banheiro, a pessoa come, entra, sai. Então, assim, pode acontecer? Pode. Mas, quando começa a ser muito, vamos conversar que tem alguma coisa errada. Em relação aos resultados, né? Eu não publico os resultados fora do grupo,
tá? Eu vejo que às vezes tem gente que posta em rede social, não é aconselhado. O conteúdo que é gerado pelo bot, ele deve ser restrito aos grupos, à publicidade nos grupos. Então, vamos respeitar a privacidade das nossas clientes. Então, eu posto por times, eu começo, time 12, e aí eu vou falar, eu faço aquela coisa do reconhecimento por times. Então, eu mando o time 12, aí eu mando a líder do dia, eu mando a líder da volta, eu escrevo um pouquinho sobre as duas. Às vezes, uma delas é a que estava meio devagar, sabe? Porque agora a Maria voltou com foco total e já está vendo resultado e blá, 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 blá. E faço isso, todos os times na sequência vou mandando. Isso depois, passamos os dias, chegamos no 8º dia da maratona. O que eu começo? Essa é a minha forma de trabalho. O Pedro não trabalha assim e cada um encontra a sua fórmula. No 8º dia, eu começo a lista de confirmação, ou seja, na segunda-feira, né, na véspera de encerrar, na segunda da segunda semana, eu começo uma lista. Então, o que eu faço? Eu crio, ou eu só mudo a data do convite que eu já tenho, mando o convite na lista de transmissão delas, das ativas, e vou lá e digo, meninas, olha, estamos começando a lista da próxima volta, para garantir a sua vaga, é preciso colocar o seu nome, então vá lá no grupo, copie o grupo, adicione seu nome, cole de volta, e aí depois eu tenho que manual o negócio. E eu vou tendo a certeza daquelas que vão ficar. Eu me sinto mais confortável assim. O Pedro não tem problema, as pessoas mandam o peso para ele, então ele já considera e tá tudo certo. Mas eu sou meio chata com isso, assim, tipo, eu preciso ter certeza de quantos times eu vou ter, eu preciso ter certeza de quantas participantes eu vou ter, até para que eu possa gerenciar a minha lista de espera, possa ver quantas eu vou pôr para dentro, quantas eu não vou pôr. Então, assim, eu faço na segunda-feira isso no próprio grupo. Divulgo, né, o convitinho com a data da próxima, que é óbvio, é sempre na semana seguinte. Nós emendamos sempre uma na outra, uma na outra, uma na outra, 10 dias, 4 de folga. 10 dias, 4 de folga, não é folga para nós, é folga para o cliente, porque quando uma maratona está adormecida, a gente está trabalhando a pré-maratona. Então, estamos sempre trabalhando. E aí eu vou botando a data da próxima e vamos embora e começo divulgando no privado individualmente as indicações. Por que eu faço isso individualmente? Às vezes, quando a gente manda no grupo, a informação vai, né? E acaba que não. Uma coisa que é muito importante para a gente, que são as indicações, passa batido para o cliente nem viu, e não é maldade, o erro é nosso. Então, no privado, uma por uma, a gente manda um áudio, a gente faz uma ligação, fala, olha, estou abrindo mais vaga para a próxima maratona, então, como você está aqui tendo um super resultado, eu imagino que você queira compartilhar com mais mulheres, então eu estou te mandando esse áudio, porque se você quiser convidar alguma amiga, a gente pode marcar um Zoom, inclusive às 3, para conversar, para você me apresentar a sua amiga, e eu falar um pouquinho da maratona para ela e tal, blá, blá, blá. Aí eu tenho um convite que é para prospectos, né? Esse convitinho de confirmação que eu mandei para elas é um tipo só lembrando, olha, vamos continuar construindo sua vida saudável, blá, blá, blá. E aí eu tenho o convitinho que é para mandar para as pessoas que não estão na maratona. E a gente criou um programinha de indicações que também eu mando no privado, eu não divulgo no grupo. Por quê? Porque às vezes eu tenho ali, eu já tenho uma cliente supervisora, ela não é consultora, ela é supervisora, desculpa, ela é cliente supervisora porque ela indicou tanta gente, só que ela não faz o negócio. Só que agora ela está começando a despertar para coisa e tem gente lá longe de mim, né? Tem clientes que já são terceira, quarta linha dela. Então, assim, as indicações, eu premio as pessoas. Então, eu gosto de ir no privado e selecionar as pessoas para quem eu vou premiar essas indicações. Então, a gente criou um planinho, tipo, indica 2, ganha uma caixinha de barra. Indica 1, ganha a caixinha de barra. Indica 2, ganha barra e fibra. Indica 3, ganha barra, fibra e colágeno. E claro que a gente vai trabalhando para que esses programas sejam também ricos, né? Que sejam programas com bastante produto. E o agendamento da Zoom Celebration. Eu não faço na quarta, né? No caso, o último dia seria quarta-feira, eu faço na quinta, porque eu monto uma apresentação. Como eu faço os comparativos de medida,
eu gosto de fazer uma apresentação. Então, no 10º dia, eu não vou divulgar os resultados para as meninas, para elas ficarem curiosas, porque daí no 11º, que vai ser a quinta-feira, é quando eu vou apresentar o resultado, as fotos comparativas, as medidas comparativas. Então, eu faço aquele suspense. Só que eu preciso agendar. Então, é sempre quinta-feira, 8h30, a minha Zoom Celebration. Só as meninas participantes estão lá. Eu pergunto se estão confortáveis de compartilhar suas fotos, porque tem menina que manda calcinha e sutiã, né? E às vezes não quer botar assim no grupo. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. E agendo essa Zoom. Então, eu já adiantei o assunto aqui, ó. Novo formulário de envios das medidas e do peso final. Então, elas mandam um formulário no... só um pouquinho. Elas mandam um formulário no dia 0, com as medidas iniciais, o peso inicial, e aí no 10º dia eu mando um outro formulário para captar essas medidas finais. Gente, assim, ó, quem aqui acompanha a mulher sabe, às vezes a balança dá 1 quilo, mas é capaz de dar 10, 12 centímetros de cintura. E isso é que impressiona. Então, eu valorizo muito a parte das medidas, dá trabalho. Tá? Só que o que eu descobri? Quando eu faço esse formulário pelo Google Forms, cada formulário desse gera uma planilha Excel. Então, o que eu faço? Eu vou lá, gero a planilha das medidas do início e salvo. Aí eu vou lá depois, gero a planilha do final, salvo e junto com aquela, faço Ctrl+C, Ctrl+V. E aí coloco por ordem alfabética. Então, tem a Maria da medida inicial, a Maria da foto final, a Joana da medida inicial, a Joana da foto... Então, eu só preciso ir lá e fazer as formulazinhas para somar e para fazer o cálculo de quanto eliminou de medida e peso. Então, isso acabou facilitando o meu trabalho por eu valorizar tanto essa questão das medidas. Isso não é não tem muita gente que trabalha dessa maneira, você não precisa fazer dessa maneira, é uma forma que eu faço. E o Google Forms facilitou muito a minha vida. E aí elas enviam também as fotos. Essas fotos, gente, quem é recorrente, já está há muitas maratonas, elas não precisam ficar enviando as fotos iniciais, porque eu uso sempre a primeira. A primeira maratona é a foto mais importante inicial. Então, sempre quem é nova participante manda a foto inicial. Depois, quando termina, eu vou sempre fazendo o comparativo das fotos finais com aquela inicial, que é mais impactante, inclusive. Né? Se a gente ficar fazendo comparativo de cada volta da foto, a pessoa não vê tanta diferença, mas quando ela lembra como que ela começou, isso que faz a diferença. E aí, como eu falei, no 11º dia é quando eu faço a Zoom Celebration, o grupo é silenciado, né? Eu giro em torno de 1 hora e pouquinho. Às vezes elas querem continuar na conversa, né? Se a gente deixar, entra a noite adentro. Mas aí deu meia-noite daquele dia, eu encerro o grupo. Aqui no cantinho da apresentação tem um modelinho do que eu faço, como eu falei, eu faço com a minha cara, né? Então, esses slidezinhos que estão aqui são modelinhos de como eu faço essa apresentação. Então, eu criei uma artezinha, já tenho ela pronta, eu só vou adicionando as informações das medidas. Aí eu faço por times, eu dou o resultado por times, eu dou o resultado individual, enfim. E aí os extras. Lembra que eu falei das atribuições do capitão, da capitã, de gerenciar aquele grupo? Algumas coisas estimulam essa convivência, essa conexão que eles criam conosco, né? Então eu faço as beauty tips, que são diquinhas de massagem facial, de creme, coisas de mulher, enfim. Eu fiz algumas playlists no Spotify que eu compartilho, tem 4 tipos de playlist, isso tudo, gente, cada um pode fazer a sua se achar que é importante. Se quiser usar as minhas, pode usar, tá tudo lá nos grupos, não tem problema. Se não é importante, não dá bola para isso, cada um vai criar a sua forma de trabalho. Promover produtos, faça artezinha com os... A Herbalife tem muitas peças lindas de produto que dá para fazer se você não domina o Canva. Eu faço tudo no Canva, tá, gente? É muito fácil, é muito intuitivo de usar esse aplicativo. Tudo que vocês veem de material que eu posto é tudo feito no Canva, e se eu aprendi, qualquer pessoa aprende. Mas se você não dominar ou não tiver tempo, enfim, use o material da Herbalife, tem muita coisa pronta. O Slim Day, muitas pessoas me perguntam, Ju, mas tu não faz o dia detox na data tal, no dia tal? Assim, gente, depende da volta, tá? Tem voltas que tá indo muito bem, eu não faço o dia detox. Tem voltas que a coisa dá uma empacada, eu estimulo o dia detox. Às vezes eu sugiro no particular, tá? Eu não faço isso como regra, por isso que eu adicionei o Slim Day aqui como extra, mas mais uma vez, isso é a minha forma de trabalho.
Eu personalizo, né? Vocês já notaram, tudo eu gosto de fazer bonitinho, fofinho, né? Gosto de fazer do meu jeito. Criei uma identidade com as meninas, então elas já sabem que tudo que eu faço é mais pro lado feminino. Aí, às vezes, quando eu faço alguma coisa pro Pedro, eu tenho que puxar pro preto, pro verde, aquelas cores, aquela coisa mais masculina. Então, assim, a sensibilidade para direcionar o grupo é isso que eu falei. Vocês vão sentindo, se o grupo está indo muito bem, não vamos sacrificar com o dia Slim Day, né? Até porque às vezes tem meninas que sofrem realmente para fazer, né? E a gente não precisa, eu sempre falo, devagar e sempre, com constância, com foco. Esse é o nosso objetivo, é passinho a passinho. O Slim Day é maravilhoso quando a gente volta na segunda-feira, que elas têm o fim de semana, mesmo na maratona, elas têm o fim de semana e às vezes tem umas que dão aquela jacada que chega a voltar 2, 3 quilos acima. Aí, Slim Day. E aí elas começam a ver, opa, tem uma ferramenta aí que se eu precisar, se eu me apertar, eu posso usar. E, claro, promover os produtos do dia, né? Aí eu gosto muito de promover a mini lipo, a gente acaba vendendo muito tablete, porque realmente, se fizer a maratona junto do programa, com fazendo a mini lipo, os 10 dias da mini lipo, o resultado é fenomenal. Faço as show cookings, então, também sentindo a necessidade do grupo, eu agendo um Zoom, aí eu vou lá para minha cozinha, entra todo mundo na minha cozinha pelo Zoom, vou fazendo as receitinhas, eu deixo algumas prontas para não demorar muito, vou mostrando, e elas adoram. Então, isso é uma coisa bacana. Homem normalmente não consegue fazer muito isso, né? Então, cada um dá o seu jeitinho. E aí, finalizamos a volta da maratona, né? Já falei para vocês de todo o processo. Enquanto eu estou em andamento com a maratona, eu não deixo de estar cuidando da minha prospecção, né, e das confirmações. Então, assim, eu já tenho gente confirmada com produto na mão ali na minha lista prontinho, mas eu só monto o grupo pré-maratona na sexta, tá? Eu não deixo o grupo lá rolando. Até porque essa convivência de grupo, ela tem que ser valorizada e ela vai ser muito especial quando for o grupo principal. Então, eu deixo pré-maratona para criar na sexta, mesmo elas já estando prontas, tá? Então, como eu falei, ó, né, inicia na sexta-feira, depois do encerramento da volta, né? A volta encerrou na quarta, o Zoom na quinta, começa o pré-maratona na sexta. E o prazo de envio das informações para o pré-maratona é no domingo, que é quando elas vão serem adicionadas. Tá na pré-maratona, tá com tudo, não mandou as informações. Eu tento um contato privado, tento falar com a pessoa, olha, o prazo é hoje, tal, não sei o quê. Se a pessoa não responde, deixa ela de molho lá. Tá? Eu não fico correndo atrás. Se a pessoa não está fazendo questão, não sou eu que vou fazer isso. Então, eu tento ligar, tento falar. Se eu não conseguir, mando uma mensagem assim, olha, querida, eu realmente precisava que tu enviasse as informações hoje, porque é o dia de começo, mas não tem problema, talvez não seja o teu momento, deve estar ocupada, tá tudo certo, então na próxima a gente conversa, blá, 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 e eu não fico correndo atrás, tá, gente? E aí elas veem que, afinal, eu não estou desesperada para ter mais uma cliente, né? Também a gente precisa valorizar o nosso passo. Então, gente, da minha parte era isso. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham assimilado o conteúdo. Fico à disposição. Os nossos canais estão sempre abertos. E LMG, vamos lá, porque maratona é a nossa ferramenta. É o que está bombando no nosso grupo. Então, se você ainda não começou, não deixe de fazer. Aprenda, perca o medo e vamos embora, porque é o que está fazendo tudo acontecer. Um beijo.